Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora você vai saber tudo o que foi destaque na 32ª e na 33ª sessão ordinária realizadas na última semana. Mas antes, vamos começar o programa de hoje ouvindo a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Maxi Bill, do Partido Avante. Olá, amigos e amigas friburguenses, estamos voltando aí com a palavra do presidente, com muitas novidades. Nós tivemos o mês de março bastante agitado aqui na casa, bem como esse início de abril. E dentro do nosso planejamento de aproximação com você, da população, a gente tivemos algumas ações interessantes. A primeira delas, a gente recebeu os alunos da escola Feliciano Costa. Foi um momento muito bacana, com mais de 15, 20 alunos, onde eles puderam conhecer toda a estrutura da Câmara dos Vereadores, passaram por todos os setores, comunicação, RH, todos os setores, entendendo como que é a nossa rotina, o nosso funcionamento, visitaram também os gabinetes dos vereadores e ali eles puderam conversar um pouquinho sobre essa rotina legislativa, como que é a criação das leis, como que chegam as demandas da população. Então, assim, a gente percebeu que eles estavam muito interessados. Inclusive, isso gerou uma série de perguntas, a gente prestou muitos esclarecimentos e foi um bate-papo muito bacana. Acho que é uma experiência que veio para ficar, uma forma da gente atrair nossos alunos, para que eles possam entender um pouquinho o cenário da política, como que é o andamento da nossa casa. A gente ficou muito feliz com essa ação. Uma outra ação que eu já comentei com vocês e a gente continua dando andamento é o projeto Câmara Jovem. O projeto Câmara Jovem funciona da seguinte maneira: algumas escolas do município elas vão eleger o seu vereador dentro do conjunto de pessoas da escola, dos alunos, e esses alunos serão 21, como nós somos aqui na Câmara dos Vereadores, eles vão participar efetivamente do nosso parlamento, vão criar leis, serão apresentadas aqui na nossa casa, e a gente tem como compromisso fazer uma seleção dessas leis apresentadas. Eles vão contar com toda a assessoria da Câmara para que possa fazer uma lei de maneira adequada, respeitando a legislação. E uma dessas leis ela vai ser realmente apresentada, efetivada aqui na Câmara dos Vereadores. Acho que é um grande passo. Eu não canso de elogiar esse projeto que foi criado, na verdade, pelo ex-vereador Marcelo Veli, bem como pelo Rogério Cabral. Então, assim, é um projeto que veio para ficar, a gente volta a dar andamento e acho que é mais uma grande forma da população estar mais próximo da gente aqui na nossa casa. Eu quero falar também, nós tivemos duas reuniões muito importantes ao longo desse início de abril. Recebemos aqui representantes da CDL, liderados pelo Braulio Rezende, e de grande importância. É importante a gente ouvir os empresários da nossa cidade, são eles que geram o desenvolvimento econômico, eles que geram emprego para a nossa população. E aqui a gente fez um bate-papo muito bacana. A gente apresentou as ideias da Câmara dos Vereadores, essa nova pegada que a gente tem dado de comunicação, de andamento das nossas legislações, e eles apresentaram as demandas. Eu acho que é um papo que vai gerar muitos frutos, e acho que essa parceria é importante. E da mesma forma, a gente recebeu também membros da ASIANF. A gente teve uma grande adesão, diversos empresários estiveram aqui conversando com a gente e apresentaram demandas de diversos setores. Inclusive, eles fragmentaram essas demandas, desde demandas para agricultura, demandas de questões tributárias, de mobilidade urbana, e eu achei um papo muito produtivo. Inclusive, apresentaram um projeto que eu vou contar para vocês já, e que a gente vai dar andamento. A Casa Legislativa acho que vai ser um grande projeto para Nova Friburgo, que vai realmente revolucionar, principalmente nesse início, essa parte central da cidade para atrair os nossos turistas. Então, assim, são muitas novidades. Eu tive também no lançamento da FEPRO, essa feira da promoção, que particularmente eu tive o prazer de participar junto com a minha família. Eu fui expositor durante 5 anos, num pequeno empreendimento que nós tínhamos de cerveja artesanal. Eu conheço de perto todos os benefícios dessa feira. Ali é uma grande oportunidade da população estar comprando um produto com um valor mais acessível, São promoções, e realmente são promoções muito vantajosas. E para os empresários que estão ali colocando seu produto, expondo a sua marca, fazendo network, conversando entre eles, gerando uma comunhão maior entre eles mesmos, e dali nascem muitas ideias. Eu quero deixar aqui o parabéns ao BIAR, que é o organizador. Nós tivemos a presença de várias autoridades,
o Sebrae, que foi um grande parceiro, é um grande parceiro desse evento, e é um evento que gera muitos recursos para a nossa cidade. Quero deixar um abraço para todos vocês, a Câmara de Vereadores continua trabalhando, e sempre aquele convite que a gente deixa no final. Venha participar das nossas sessões ordinárias, terça e quinta-feira, a partir das 18 horas, que a sua participação é importantíssima. Um grande abraço. E agora vamos ao quadro Fique por Dentro. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em 2 momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos. Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo.
Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara na internet. Caso o prefeito vete o projeto de lei ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos. Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o processo legislativo da Câmara Municipal. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 32ª sessão ordinária, realizada na última terça-feira, dia 30 de maio. O projeto de lei ordinária número 257 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de licitação para o transporte público no município, foi votado e aprovado por unanimidade. De fato, o transporte público é uma das pautas mais importantes e necessárias a ser debatida. Temos ciência que o transporte coletivo precisa de melhorias há muito tempo, não é só de agora, mas já há muito tempo se fala muito sobre a melhoria do transporte público. E essa PLO 257 tem exatamente este objetivo: melhorar a qualidade, celeridade e dignidade no transporte público do município. E este projeto ele vai permitir, através de um processo licitatório robusto e condizente com a realidade municipal, que haja mais opções para os munícipes. Acredito que este projeto de lei seja o primeiro passo para um transporte coletivo com qualidade necessária para atender o povo friburguense. E, ademais, vale destacar que no presente projeto há ferramentas na qual disponibilizará mais transparência nos procedimentos relativos ao transporte público. E tenho certeza que a transparência do poder público vai ser sempre a melhor ferramenta para uma administração justa e de qualidade para todos. Sem mais, diante disso, peço voto favorável aos nobres parlamentares. Vota vereador Carlinhos do Quico. Favorável, presidente. Como vota vereador Mike Queiroz. Presidente, eu voto favorável, lamentando o fato desse imbróglio do transporte público ainda continuar. Nós estamos aí a terceiro ano de governo, no que vem a eleição, e o que vemos aí, infelizmente, a população sofrendo com descaso total no transporte público, onde a prefeitura, ela, infelizmente, até o prezado momento já gastou milhões de reais em um estudo, que eu vou votar favorável ao projeto, mas eu lamento o fato desse estudo não ter sido ainda distribuído a cada vereador dessa casa. Aliás, não foi distribuído nem aos empresários que pagam a passagem dos ônibus das pessoas, como foi dito aqui na audiência pública, né? E mais uma vez lamentando o fato do total relapso do prefeito 10 segundos, vereador. Com relação ao assunto que deveria estar presente aqui na audiência pública e não esteve. Mas eu voto favorável e espero que essa novela acabe logo. Como vota vereador Isaac Demani? Favorável, presidente. Como vota vereador Cascão? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Priscila Pita? Presidente, eu voto favorável, né? Quero agradecer até ao vereador Isaac, né, que nós sentamos lá para a gente poder estar olhando essa questão das emendas, para poder estar fazendo, poder passar projeto bem resguardado, até porque a população de Friburgo, né, necessita de um transporte de qualidade. Então, a gente tentou fazer isso com a maior seriedade possível, né? E eu espero, presidente, que com essa votação de hoje, esse projeto passando, que realmente a prefeitura faça o seu dever de casa e realmente faça uma licitação
que não aconteça, aconteceu com a faculdade da Itapemirim aqui no nosso município, que é isso que eu não quero. Minha preocupação com a questão das emendas foi pensando na CPI da Itapemirim, que nós presenciamos naquela época, né? Que isso não venha acontecer, porque só quem perde com isso é a população que precisa do transporte público, né? Então, eu voto favorável e dizer que o estudo da COP, eles botaram até uma emenda aqui, né, de acordo com o estudo da COP, eu tenho minhas preocupações em relação a isso, mas eu vou estar de olho, fiscalizando e olhando para que algumas situações que o representante da COP sinalizou lá não aconteçam, porque já foi tentado em Friburgo e não aconteceu. Segundo, vereador. Como vota a vereadora Maiara Felício? Boa noite, presidente. Voto favorável, voto desconfortável, porque a gente teve muita participação na última audiência pública de várias representações da organização civil, várias representações do setor privado, dizendo que o debate foi curto, que a gente não conseguiu, apesar de termos um tempo, né, já com o projeto na casa, ainda assim é um tema que precisa ser um pouco mais aprofundado e a gente precisava de mais participação popular das pessoas que usam o transporte para a gente trazer garantias para ela. Refaço a fala que eu acho que a gente está extrapolando até, né, as atribuições de votar essas emendas, de colocar essas proposituras da forma, sendo que a gente estaria votando uma lei autorizativa apenas. Mas, enfim, já que se colocou, a gente faz aí o acompanhamento das emendas junto da presidenta da Comissão de Serviços Concedidos, mas inseguro porque o estudo não chegou. Como que a gente vota uma coisa que a gente não tem pleno conhecimento? Então, que fique aí, né? A gente teve a fala do procurador dizendo que vai ter uma escuta pública, a gente espera que, de fato, a população seja ouvida. Muito bem. Como vota o vereador Marcinho? Senhor presidente, eu voto favorável, porque esta casa não pode amarrar o governo. O governo já está todo amarrado. Às vezes as pessoas me criticam aqui e falam que eu quero amarrar o governo. Quantos projetos já votei aqui do governo, projetos bons? E só para recordar, quando eu assumi a Secretaria-Geral de Governo, aquela briga do prefeito contra a empresa, porque a briga do prefeito e do professor Pierre era contra a empresa, era pessoal, pô. Era pessoal, porque... Tanto que o antigo secretário-geral de governo, o professor Pierre, quando ele passou a Secretaria-Geral de Governo para mim, não tinha nenhum estudo que estivesse tramitando. Eu que pedi para abrir a penalidade na primeira empresa, que era para ter feito o estudo. E aí está a segunda aí fazendo o estudo. Não concluiu. Todos sabem que quem está à frente da Subsecretaria de Serviço Concedido foi uma pessoa que eu busquei muito a fundo para que pudesse participar do governo. Então, é nítido que esse tempo todo que o governo vem, infelizmente, fazendo uma má gestão, provocou todo esse atraso. Então, eu voto favorável, não vou amarrar o governo, mas deixar isso muito claro. Quem tem que tomar conta lá fora esse estudo para poder elaborar e a população não sofrer é o Executivo. Nós só estamos autorizando o Poder Executivo a tramitar. Com voto a vereador Zezinho do Caminhão. Senhor presidente, eu voto favorável. O que cabe a essa Câmara é dar governabilidade ao prefeito para que ele possa executar, né, esse serviço. Não cabe mais protelar. Já são praticamente 5 anos causando insegurança aí ao usuário, desespero do usuário, insegurança para o funcionário da empresa, que a maioria são friburguenses, né? Então a gente espera que esse imbróglio se resolva, né, e que se feche um contrato da melhor forma dentro do interesse público, né, prevalecendo o interesse público principalmente do usuário, aquele que usa o dia a dia, aquele que paga as suas passagens, né, que paga o salário dos funcionários e juntamente também as famílias desses funcionários. É isso que tem que acontecer, isso vai passar pelo parecer prévio do TCE, né, e muitos ajustes possam acontecer dentro do termo de referência, dentro do termo do edital, mas que se resolva esse imbróglio. Não cabe mais. Muito bem, vereador. Com voto, vereador Wallace Piran. Senhor presidente, voto favorável. Acho muito importante a gente aprovar esse projeto para dar governabilidade e a gente precisa, né, realmente que o governo faça acontecer o mais rápido essa licitação. E penso que a gente, como todos aqui lutam pelas nossas comunidades aqui, que a gente tenha um transporte público cada vez, né, com mais qualidade, que possa servir melhor sempre a população friburguense. Com voto, vereador Cláudio Leandro. Senhor presidente, sou favorável
a esse projeto, principalmente para dar segurança, principalmente para os funcionários, para a empresa que vai adquirir essa concessão e principalmente para a população friburguense, né? Nós já precisamos dar um passo mais largo. Favorável. Como vota o vereador Cristiano Guenin? Senhor presidente, eu voto favorável e explicando para a população o que se vota hoje aqui. Uma formalidade legal. O município ele pode, por conta própria, prestar o serviço de transporte público, mas, como prefeitura nenhuma dispõe de uma quantidade de ônibus, de uma quantidade de funcionários para fazer isso, ela pode terceirizar, ela pode delegar ao particular que o faça. E para que isso aconteça, a Câmara precisa autorizar o município a fazer essa licitação. Se a licitação vai acontecer, se a empresa que ganhar vai prestar um serviço bom, se o serviço não for bom, isso são questões que virão depois, porque você ainda não tem uma empresa lá. E, obviamente, que qualquer empresa que vencer vai ter acertos e vai ter erros. É normal. A FAO erra, mas a FAO também acerta. Se for ela, e tomara que seja, porque não se cria um problema maior para a cidade com relação ao emprego daqueles guerreiros que estão lá, que levam sustento para suas casas, ela vai continuar errando e acertando, e a gente tentando errar menos para que a população seja atendida. Então é isso que está sendo votado aqui. Responsabilidade total do Poder Executivo. Como vota vereador Zé Roberto? Senhor presidente, pelo exposto, voto favorável. A gente já passou do tempo da gente avançar nesse tema, né? E a gente, foi o que o vereador acabou de falar, o vereador Cristiano Guenin, a gente está fazendo a nossa parte e Friburgo só tende a ganhar. A gente dá as mãos poder, né, fiscalizar, fazer tudo que tiver que ser feito, mas a população precisa de ter, né? E foi o que o vereador Cristiano Guenin falou, eu corroboro com as palavras dele, que saque seja a empresa que está aí, vários amigos, várias pessoas que trabalham, profissionais excelentes, então eu voto favorável com louvor. Como vota o vereador Ângelo Gaguinho? Então, senhor presidente, nós sabemos que há muitas reclamações por parte da FAO. Eu nem culpo a FAO, nem culpo o governo. Eu culpo os governos anteriores que nada fizeram, que não abraçaram a causa. E esse, pelo menos, está abraçando. Favorável. Por voto a vereadora Vanderleia. Presidente, eu voto favorável e, como já foi dito aqui, né, a Câmara Municipal está fazendo o trabalho bem feito dela e com um desejo e esperança de que a empresa que for fazer esse trabalho para o nosso município, que ela seja com responsabilidade, que, na verdade, eu torço para que continue a FAO, porque desde que eu estou aqui, é a empresa que eu conheço. Claro, tem que melhorar, com certeza, mas nunca ficou um caos, né, como havia previsto algum tempo aqui passado. Então, assim, de coração que nosso município tenha uma empresa de qualidade e que pense principalmente nos funcionários que estão aí trabalhando, né, dando o sangue, o suor deles, para que nós possamos ter um atendimento de qualidade. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Como vota vereador Disseu? Bom, eu voto favorável, levando em consideração, né, que a empresa atual, devido a várias situações já até mencionadas aqui no dia da audiência pública, né, questão de pandemia, questão de contrato precário, né, se obrigou aí a tirar itinerários, linhas, e a população vem sofrendo bastante. Então, que esse contrato, né, que essa licitação venha minimizar esses problemas, que a gente possa ter um transporte público, né, de melhor qualidade, e a gente torce realmente que seja aí, né, as pessoas conhecidas e que venha prestar um bom trabalho na nossa cidade. Então, eu voto favorável. Muito bem, o presidente também vota favorável.
vereador Cristiano Ganin colocou muito bem a questão que está sendo debatida hoje, que é a autorização. Agora o edital vai aprofundar, né? A gente vai exigir do Poder Executivo que seja realizada uma consulta pública, que tenha a participação efetiva dos vereadores, e mais uma vez a Casa demonstra maturidade em discutir questões relevantes para a cidade. Quero parabenizar todos os vereadores pela condução dessa votação. Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade. O vereador Dirceu Tardem apresentou um projeto de indicação legislativa, onde solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe à Câmara Municipal de Nova Friburgo um projeto de lei que crie o seguro rural em apoio à agricultura familiar do município. É uma satisfação subir aqui na tribuna na noite de hoje para defender esse projeto de indicação legislativa, né, levando em consideração tantos problemas que a gente enfrenta na área rural, né, em relação a perdas, né, devido à questões climáticas. Então a gente vê ano após ano o agravamento de enchentes, o agravamento de tempestades através de chuva de granizo e, como sempre, né, o produtor é prejudicado, ele perde sua produção. Muitas vezes o produtor ele não consegue pagar o financiamento e fica devedor. Esse ano mesmo que passou, a gente assistiu a alguns fenômenos, né, climáticos aí bem complexos. A gente teve o caso de Pilões, que essa Câmara aqui fez uma devolução de recursos, que, né, chegou até a comunidade através de um auxílio, que ajudou bastante. Mas nós tivemos outras situações, não tão graves, mas que o produtor também perdeu praticamente quase toda a produção e que não conseguiram ser assistidos. Então a gente precisa, né, pensar em uma maneira da gente sair do discurso teórico e ir para a prática, né, fazer algo, né, que venha ajudar aí os produtores, né, nessa situação em relação às percas. E aí, né, as entidades que atuam na área rural vem pensando junto, né, comigo, né, junto com a secretaria e a equipe, né, do município, aí da Secretaria de Agricultura, né, Emater, sindicato, associações de produtores, e a gente chegou à conclusão que um dos caminhos viáveis seria a criação de um seguro rural, né, amarrado à produção da cidade. Então seria um caminho que a gente entende como uma das possibilidades, né, da gente ter um recurso na hora que o produtor mais precisa, que tivesse, né, percas na produção. Então a gente está entrando com esse projeto de indicação, a gente tem conversado muito, já agradeço aqui, né, o secretário de Agricultura com a sua equipe que tem estado à disposição, agradeço também aqui o meu assessor jurídico, doutor Renato, que tem buscado, né, caminhos para que a gente possa levar ao prefeito através de ideias para que ele possa criar essa lei municipal. Então a gente espera estar avançando muito, porque a gente precisa, como já falei aqui, sair do discurso e fazer algo prático que venha atender às demandas aí do produtor rural. Importante salientar que essa indicação amarra, né, o seguro também, a questão da inscrição estadual através do talão de nota, para que também aqueles produtores que hoje estão na informalidade, eles possam se regularizar, né, eles possam ter o seu talão de nota, consequentemente, né, trazer mais recursos para o nosso município através do talão de nota e receber aí, né, essa benfeitoria. É importante salientar, né, que o produtor ele vai ter mais tranquilidade até mesmo de acessar, vereadora Vanderleia, um Pronaf, né, um financiamento por causa dessa segurança. Então a gente espera muito, a gente quer avançar nesse projeto, né, a gente precisa de ideias, de parcerias, e a gente pede aí ao Executivo que olhe com muito carinho para esse tema tão importante, porque será inédito no nosso município e vai ajudar a alavancar a agricultura familiar. O vereador José Roberto Folia apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizada no dia 9 de junho do ano corrente, sexta-feira, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal, para debater a inclusão social e escolar das pessoas com deficiência. A gente tem até agradecer essa casa, porque essa casa aprovou a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. A gente
tem várias questões que estão em encaminhamento e andamento, né, junto à Secretaria de Assistência Social, à Secretaria de Saúde, porque os raros, né, eles não são vistos. É da visão, né, aos invisíveis. E nós temos várias situações de doenças raras e pessoas com deficiência, a qual a gente precisa tratar da inclusão. E a PAI, né, nós temos um trabalho realizado lá muito grande. A gente realmente a gente precisa trazer essa questão da inclusão. Eu vejo sempre aqui os vereadores falando, vereadora Maiara, vereador Isaac Demani, os demais vereadores, quem não conhece alguém, quem não conhece os casos de inclusão que a gente precisa tratar, porque o parlamento está aí para isso. Nós estamos aí para tratar essas causas de incluir aqueles que talvez por algum motivo, né, devido a um atraso governamental de muitos anos, não são incluídos em vários sistemas, mas pagam seus impostos, são pessoas que estão ali, são mães, são pais que estão ali com várias crianças, várias pessoas, várias situações de inclusão, principalmente na área escolar. Então, a gente vai debater nessa audiência a inclusão social e escolar das pessoas com deficiência em Nova Friburgo, para que nós possamos trazer luz ao caso, o líder de governo. Eu já conto com Vossa Excelência, os vereadores dessa casa, já conto aí, já peço ao prefeito, peço aí a Nicole, peço aí ao secretário Diego Aste, a secretária de Educação, Carol Klein, que a gente possa estar aqui nessa casa falando sobre inclusão das pessoas na área escolar. Então tem muitas coisas que a gente vai estar nessa audiência pública podendo levantar e poder estar tratando. Acredito que o presidente da nossa Comissão de Educação, que é o vereador professor André, possa estar juntamente também fazendo essa ponte lá com a secretária Carol Klein, com os demais, né, o vereador Araspiran, que é de comunidade, o vereador Claudiano, que tem as escolas que estão sempre presentes lá, e sabe a dificuldade de inclusão. A gente sabe de eles, situações que precisa a gente estar buscando junto à Secretaria de Educação e tentando buscar fazer com que essas crianças, que essas pessoas tenham mais inclusão junto aos demais alunos, junto aos demais profissionais da rede escolar. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 33ª sessão ordinária, realizada na última quinta-feira, dia 1º de junho. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação relativo a problemas com telefones de órgãos públicos. Esse requerimento de informação no sentido da gente tentar entender essa problemática do telefone nas repartições públicas aqui da nossa cidade. Eu acredito que não somente eu, mas os demais pares têm recebido reclamações da população que não conseguem falar com o posto de saúde. Já tinha um problema antes que ligava para o posto e alguém deixava o telefone fora do gancho, para não atender. Felizmente isso acontecia. E, além disso, agora teve um problema com operadoras de telefone. Parece que a Oi aí faliu, teve uma série de problemas, acho que a TIM comprou, a gente não sabe, mas o fato é que trouxe problemas em diversas unidades do nosso município, posto de saúde, 192, dentre outros. Então a gente quer saber qual providência a Prefeitura está tomando em relação a isso. Talvez alguém vai me dizer, mas ele já abriu uma licitação, pregão eletrônico, para contratar uma empresa de PABX, como tem Sumicity, Gigalink, por internet, que pode colocar o serviço telefônico. Ok, mas enquanto isso, como é que fica essa situação? Eu tenho um projeto de lei protocolado nessa Câmara, por exemplo, para colocar marcação de consulta por WhatsApp, né, nos postos de saúde, para evitar, inclusive, a fila. Acredito que o prefeito já passou da hora, o governo, de avançar, como o governo gosta de dizer, e disponibilizar telefones nos postos de saúde. Isso é uma vergonha. Nós temos, por exemplo, o posto de saúde lá do Jardim dos Reis, que eu estive lá. A própria funcionária do posto disponibiliza um telefone dela para que as pessoas possam falar com ela sobre a questão ali de marcação de consultas, outros problemas. Porque é uma coisa, gente, que só quem passa pelo SUS e é atendido pelo SUS e não tem condições financeiras entende. A pessoa já passa um sufoco para enfrentar uma fila para conseguir marcar lá o seu exame.
Aí ele quer saber se o exame foi, não foi, está no sistema, está parado. Aí ele vai no posto, aí ele está no posto, não está, fica indo e volta, falta trabalho, olha só. Aí ele liga para o posto e não consegue. Pois nós estamos no século XXI, WhatsApp. Eu hoje fui adicionado, por exemplo, num grupo do Amparo, só do posto de saúde, que alguém da comunidade criou para poder trazer informações do posto de saúde. Deve ser sobre consulta, ainda vou olhar ainda. Mas é o que está acontecendo. E detalhe, gente, isso é falta de foco, de gestão de objetivo. Vou falar uma história para vocês que muita gente talvez aqui não saiba. Ou talvez saiba. Nós tivemos um problema na ambulância, lá em Lumiar, né? Que deu problema no telefone. Aí eu fui tentar descobrir o que estava acontecendo, conversei com o pessoal de lá e tal, e a prefeitura, depois que o caso estourou, arrumou outro número e colocou lá. Mas você sabe o que aconteceu? Olha só que curioso. Parece que a secretária comprou um chip, ou alguém lá comprou um chip para a secretária de saúde, não sei, botou o chip que foi doado no telefone, pré-pago, e não botava a conta, não pagava o número, não pagava. O que aconteceu? O número desapareceu, porque quando, muita gente sabe aqui, né? Que você tem um número pré-pago. Se você ficar muito tempo sem recarregar esse número, o que vai acontecer? A operadora toma o número. E olha o que aconteceu no meu, olha que amadorismo. A operadora tomou o número e parece que o telefone deu problema. Aí eles tinham que colocar de volta o WhatsApp no telefone. Mas não tinha como, porque o número já não existia mais. Olha só que amadorismo. Aí tiveram que arrumar outro chip, outro número. Olha o transtorno. O número de pessoas, por exemplo, que tinham um número salvo, vou dar um exemplo, na ambulância de Lumiar, não tem, dá esse problema. E isso pode custar a vida de pessoas, gente. Isso é coisa séria, coisa grave. Telefone de posto de saúde não é só para ver consulta e exame, não. Pode ter alguém que está com alguém passando mal dentro de casa, mora perto do posto, quer pedir um socorro, quer uma informação urgente, quer algo, isso é algo muito sério. Então a gente quer saber qual a atitude do governo em relação a isso. Até o Hospital Municipal Rossentã, as pessoas me procuram direto que não está conseguindo falar. Isso é grave, isso é sério. Tem locais que o 92, por exemplo, cai, sabe aonde? Em outro município, em outro local. Ah, Michael, isso não é um problema daqui da cidade. Mas vai deixar acontecer? Isso pode custar a vida de pessoas. 1 minuto, gente, numa questão de socorro de saúde, principalmente de ambulância, pode custar a vida de uma pessoa. Então a gente quer saber quais são as atitudes tomadas pelo município para ontem, para resolver esse problema. Porque não dá para ficar nesse imbróglio, nessa questão de processo, nessa burocracia, e a população sem se comunicar com os postos de saúde, com unidades públicas do município. Tá bom? Peço voto favorável a todos os pares. O vereador e presidente da Casa Legislativa, Marcos Sibil, apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizada no dia 26 de junho do ano corrente, segunda-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratar de assuntos relacionados a políticas sobre drogas. Muito bem, até para a gente ter uma dinâmica melhor na sessão, eu vou fazer a defesa aqui mesmo, mas é muito simples, né? É um tema que eu tenho apreço, até pela minha atividade policial. Acho que a gente precisa debater alguns assuntos com relação a isso na nossa cidade, e eu tenho conversado muito com o governo do Estado, com a possibilidade de a gente até conseguir trazer um aparelho do governo do Estado sobre políticas sobre drogas. Então, essas pessoas estarão presentes aqui, eles querem entender a realidade do município de Nova Friburgo, escutar os conselhos, escutar os vereadores, a população. Então vai ser uma forma, né, deles mapearem esse cenário e que eles possam, de repente, no futuro, a gente conseguir trazer um aparelho aí estadual aqui no nosso município. A vereadora Maiara Felício, do PT, apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizada no dia 23 de junho do ano corrente, sexta-feira, às 18 horas, para tratar de assuntos relacionados à segurança dos alunos universitários a caminho dos campos na cidade de Nova Friburgo. Esse pedido de audiência pública, né, nós três, os vereadores, estão aqui representando um pedido popular. A gente sabe que o tema tem sido levantado de forma frequente no nosso município. As nossas redes sociais estão cheias de notas de repúdio por violência que algumas alunas, né, e eu vou me ater ao público feminino, a população feminina, se queixando de assédio, se queixando de perseguição, se queixando até de furtos, né, de roubo, e a gente precisa estar ciente de tudo e acolhendo essa população que está aí clamando, né, por algum tempo já
por atenção da gente, do poder público. E aí essa iniciativa começou, né, a partir do movimento de alunas da Universidade Estácio de Sá, onde elas queriam ter um espaço de fala para colocar as várias problemáticas. E a gente tem uma questão comum em Nova Friburgo, né, a grande maioria dos campos, que eles são mais distantes e o caminho fica escuro. Às vezes tem uma subida que não tem uma frequência de pedestres e que acaba isolando a pessoa que vai a pé até a universidade. Então, a gente tem muito o que falar, a gente já mandou ofício para as unidades de ensino, a gente já mandou ofício para a guarda, já mandou ofício para a polícia militar, a gente já fez um movimento ano passado, esse ano, e a gente não conseguiu chegar em um denominador em comum. Então, nossa audiência pública é trazer todo mundo para um debate e a gente sair daqui com um plano operacional para sanar esse problema. Então, eu queria citar aqui a Jaqueline Anuda e as suas companheiras de trabalho também, que vieram até a Câmara conversar com a gente. Vou conceder os apartes. Primeiro, né, dividir com os meus coautores a fala, e o vereador Cristiano Guinin também pediu uma parte. Vereadora, esse tema é um tema muito debatido, né, aqui dentro dessa casa. Quando a gente, vereador, não fica preocupado com questão de iluminação pública, né? E justamente esse é um tema de mais preocupação dos vereadores, justamente que a gente recebe muita demanda, justamente de preocupação, principalmente na saída dos colégios, das universidades, e essa preocupação também se estende também com a ronda militar, justamente nesse período que a gente passa pelas Browns aqui, justamente na Estácio de Sá, a gente vê muitos alunos saindo dali a altas horas, né? E é preocupante. A gente tem que alinhar esse debate, essa audiência, trazer a Polícia Militar aqui, trazer as representações para a gente poder dar mais segurança. E parabéns pela provocação. Obrigada, viu, vereador? Presidente, isso é um tema muito importante, né? Que a gente está falando da nossa juventude, né? E ali é um lugar isolado, né? E o que acontece também é que a gente fala daquela debate que nós tivemos aqui sobre a questão de segurança pública, que o senhor estava presente, né? A gente debateu muito sobre esses assuntos, que isso envolve várias situações, envolve a Polícia Militar, envolve a própria Prefeitura em questão de iluminação pública, né, de guarda, várias situações. Então, isso a gente tem que estar debatendo para a gente poder dar mais segurança a essas jovens, visto que o nosso município tem se agravado uma situação de violência contra a mulher, né, fora do comum, né. E, então, a gente tem que estar protegendo a nossa juventude. Aí, que eu tenho filha adolescente, então a gente sabe muito bem a preocupação de quando um filho sai de casa, vai para a escola, a gente fica apreensivo de poder voltar com saúde intacto, né? Então, vamos estar aqui debatendo e trazendo segurança para os nossos jovens. Perfeito, vereadora. Muito obrigada. Cristiano Guinin. E, se tiver um tempo ainda, o Mike Queiroz também pediu. Obrigado, vereadora Maiara. A segurança pública, de fato, é um tema que, mesmo tendo como premissa o Estado promovê-la, obviamente que o município precisa concorrer para a efetivação dessa política de segurança pública. E no que tange à questão municipal, nós, infelizmente, temos visto ao longo dos meses um aumento de importunação sexual, principalmente com relação às mulheres. Eu aproveito para sugerir a Vossa Excelência que, nessa audiência pública, envie um comunicado para a empresa de ônibus, para saber se eles estão cumprindo a Lei 4.391/15. Foi uma lei que eu tive a felicidade de construí-la junto com universitárias, onde as mulheres podem pedir para descer do ônibus depois das 10 da noite, próximas à sua residência. Não precisa ter no ponto exclusivamente. E aí uma conjugação de esforços para a gente fomentar cada vez mais a segurança e diminuir esses índices que vêm alarmando a nossa população. Obrigado. Boa noite. Os vereadores Marcinho Alves e Priscila Pita apresentaram um requerimento de sessão ordinária com um debate específico, a ser realizado no dia 15 de junho do ano corrente, convidando o subsecretário de Recursos Humanos, o senhor Tiago Parreira Ferreira Coimbra, para tratar de assuntos referentes às horas excedentes de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Acho que os funcionários da Prefeitura querem saber também, né? Todo mundo nos procura, querem ter mais esclarecimento desses fatos, dessas horas excedentes, como é que isso aconteceu,
né? Como é que ele autorizou, que isso passou por ele autorizou isso, e também porque na auditoria que eu peguei na prefeitura lá, teve questionamentos ali que ele não respondeu. Ele não respondeu. Então, a gente quer que ele venha a casa, que não é nada demais, para prestar esclarecimento, né? Para os funcionários poderem, se tiver vontade de vir aqui também, poder saber o que aconteceu nessas 3 horas do acidente, como um funcionário, né, que chegou para ele, faltou 29 dias, está lá, 29 dias, e eles pagaram, esse funcionário, o salário, ainda pagaram a hora excedente, se ele não trabalhou, como se procedeu, quem é responsável por isso, por essa situação, de que forma um funcionário consegue fazer 936% do valor do seu salário, um salário de 1.300, e ele chega a 12 mil reais, isso vai para lá e passa pela secretaria dele, os cálculos, e eles não acham isso estranho e pagam isso, está lá na auditoria, está dentro de tudo que eu peguei dentro da prefeitura. Então, eu acho que a população de Friburgo, né, os funcionários que pagam impostos, principalmente os funcionários, né, que tiveram suas horas todas cortadas, né, porque acabou cortando de todo mundo, né, porque também estourou o teto da prefeitura, querem saber, querem esclarecimento, e a gente quer fazer essa sessão de debate específico para ele poder vir aqui e prestar esclarecimento desses fatos, para a gente poder ver também qual é o posicionamento dele, né, vereador? O que aconteceu nisso, porque eu já fiz os meus encaminhamentos, logicamente, né? Mas a gente tem muita coisa para esclarecer ainda, muita coisa ainda para esclarecer. E eu acho que com esse debate aqui a gente poderia esclarecer mais, né, dar mais transparência, né? Que o que eu quero aqui é transparência, para ver de fato quem é que se excedeu nas suas funções, porque a situação foi gritante, né? E a gente não pode deixar uma situação dessa passar. Porque antigamente falava-se tanto de caixa de Pandora, né? Nossa, gritava-se tanto caixa de Pandora. Eu acho que a caixa de Pandora estourou nessa gestão da administração do senhor Tiago Pereira Ferreira Coimbra. O vereador Maicon Queiroz apresentou um projeto de indicação legislativa, onde solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que autorize as instituições de ensino a contratarem profissionais de segurança especializada e dar outras providências. Esse projeto de indicação legislativa nasceu no meu coração na situação que a gente está vendo da falta de segurança nas escolas. Hoje mesmo aqui protocolamos, né, e aprovamos uma audiência pública para falar sobre segurança nas universidades. Nós tivemos aquele caso medonho que aconteceu há um tempo atrás, né? E isso chamou ainda mais a atenção para essa questão de falta de segurança nas escolas. Essa semana nós tivemos aqui uma reunião do Conselho de Segurança, que debateu a questão da Guarda Municipal de volta nas ruas, porque está fazendo falta, né? Não é retirar, é resolver e colocar para funcionar. E antigamente nós tínhamos a tal ronda escolar nas escolas, que foi praticamente extinta. Então esse projeto de lei versa em você criar uma guarda civil municipal. Vocês imaginem só que bacana, ter uma guarda específica para as escolas, né? Poder não somente passar pela escola, olhar, ou ter somente aquele guarda na porta da escola, igual um 2 de pau assim, parado, né? Só olhando, bom dia, boa tarde, mas ter uma guarda civil escolar, aonde essa guarda civil ela vai estar na educação das crianças, ela vai estar na prevenção das drogas, ela vai estar na orientação. Essa guarda civil escolar ela participa da família e do dia a dia das pessoas da escola, ou seja, vai trazer mais proteção, segurança e orientação. Porque a segurança pública, ela muito mais do que a gente colocar nos ombros de terceiros ou dos órgãos, ela parte de dentro da nossa casa, ela parte das nossas atitudes, ela parte das nossas orientações quanto aos nossos filhos e nossos netos. Então a Guarda Civil Escolar nada mais é do que uma proteção diária e definitiva para as nossas crianças. Então, eu peço o voto favorável aos pares.
Espero que o prefeito desse município, prefeito Johnny Maicon, possa aprovar esse projeto. Peço aqui desde já ajuda aqui ao líder de governo, professor André, né, e demais pares aqui que são da base governista, para poder ajudar, para que ele mande esse projeto para cá, né, que é de suma importância para a nossa segurança pública das crianças. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão ordinária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de jornalismo. A vereadora Priscila Pita falou sobre a saída do Dr. Mário do setor de cirurgias do Hospital Municipal Raul Sertã. Então, eu trouxe para a Câmara hoje o Dr. Mário, né, ele saiu de um cargo que ele estava exercendo dentro do Raul Sertã, e ele estava acelerando as cirurgias, ajudando os pacientes, né? Ele lá no cargo, ele estava fazendo cirurgias que demoram 3 meses para serem feitas. Em uma semana ele tinha feito 15 cirurgias, ajudando a população. Aí ele fez uma carta aqui explicando até a saída dele, que vocês estão de posse dela, para vocês, né, botem isso público para a população ver. Ele falando que aumentei meus horários de centro cirúrgico e junto com os outros 2 cirurgiões passamos a resolver todos os casos cirúrgicos das enfermarias e aceleramos a fila de espera das cirurgias. Só numa semana, passando a equipe de rotina de cirurgia, realizou 15 cirurgias. Gente, olha só. Se toda semana eles 15 cirurgias, são cirurgias de complexidade, né? Aquelas cirurgias, vou usar um termo mais claro para as pessoas entenderem, aquela de intestino, principalmente, que, né, bota para fora. Quer dizer, são cirurgias de complexidade. E ele estava conseguindo resolver. Aí a secretária vai e me tira o médico. Aí população, aí eu acho que ela realmente não tem compromisso com a população de Friburgo. Porque se um médico está lá fazendo as cirurgias, agilizando as filas, salvando vidas, tirando o sofrimento da população que aguarda por cirurgia, e a secretária vai tirar ele do cargo, ele continua no hospital, mas não podendo fazer mais o que estava fazendo, as cirurgias de vídeo, que o hospital tem todo o maquinário para isso, eu acho que ela não tem amor à população e não respeita o povo de Friburgo. E me admira muito o seu prefeito, Johnny Maicon, compactuar com essa situação e não tomar atitude e voltar com esse médico para ele que volte a fazer as cirurgias que o povo precisa. A fila de espera de cirurgia é imensa no Raul Sertã, todos nós sabemos disso, só quem está precisando, sofrendo, sabe o que eu estou falando, as famílias que sofrem junto, e a secretária fazia um troço desse, tirar um médico que estava ajudando a população e fazendo trabalho com amor e carinho, porque operar 15 pessoas numa semana é muita gente, gente. E ele ia zerar a fila. Agora, por que eles não querem que zere a fila? Estranho, né? Será que eles querem botar um OS também? Estranho. População, vamos ficar de olho, vamos divulgar, vamos nos ajudar, porque a situação está grave, está séria. A parlamentar também falou sobre a sessão de debate específico, convidando o subsecretário de Recursos Humanos da Prefeitura. Não, ele foi convidado, ele pode se negar a vir, mas aí a gente faz uma nova chamada convocando, né? Mas como convidou, o líder de governo falou que ele aceitou, ele vai vir, para ele também poder esclarecer o que está acontecendo, porque cortaram-se a hora extra de todo mundo, mas tinha servidores recebendo hora extra excedente. Tem um servidor que ele ganha R$ 1.300, ele recebeu 934% a mais do seu salário, que chegou a R$ 12 mil. Teve servidor que ficou 29 dias comprovado que não trabalhou e recebeu seu salário ainda com hora extra excedente, comprovado na auditoria feita pela própria prefeitura. Servidor de serviços gerais que ganha R$ 1.300, estava ganhando 6 mil, 8 mil, 9 mil, com 500% de porcentagem, 700% de porcentagem em cima do seu salário. E não é um servidor, são vários servidores. Isso tem que ser explicado. Quem foi que assinou, que autorizou? Como é que isso foi parar no RH? E lá eles fazem os cálculos, eles viram que isso não estava certo. E eles deixaram isso passar. Como assim? Qual o interesse, né, de você deixar passar uma situação dessa? A gente fica com um monte de caminhão na cabeça pensando e tentando entender como chegou a esse ponto. E o que mais me espanta é que na gestão passada, quando o prefeito era vereador nessa casa, ele com os outros vereadores, falaram que isso é a caixa de Pandora da administração pública. Eu estou vendo a caixa de Pandora hoje, né? Nessa situação toda que está acontecendo dentro do município. E com isso está prejudicando vários servidores. Hoje mesmo, vou falar porque foi autorizado a falar, um rapaz da guarda, tá? Não me pediu nada, mas dentro de um grupo da guarda,
passando necessidade, porque ele tem 3 filhos para criar e foi cortada a hora extra deles. Ele não tinha o que comer dentro de casa. Eu fiquei com pena, pedi meu assessor, fomos lá, compramos uma cesta, compramos um pacote de biscoito para cada das crianças também, para poder estar doando para ele. Então, olha a situação dos funcionários da Prefeitura de Friburgo com a hora extra cortada também. Estão passando necessidade, estão passando fome. Vê R$500 no pagamento dele. Aí você paga água, luz, aluguel, como? Com 3 crianças, gente, é só fazer a conta. Entendeu? É contra isso que eu brigo. Eu brigo para a população não passar necessidade, para a população ter seu direito garantido. Entendeu? Porque fica uns ganhando demais, que não trabalha, e os que trabalham, que correm atrás, que está aí lutando para sustentar sua família, né? Sustentar seus filhos, passando por necessidade. Porque não é mole, não. Só quem passa necessidade é que sabe. E agora sim, chegamos ao fim do nosso programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, com mais um programa inédito, aqui na TV Câmara.